Sejam bem-vindos e bem-vindas. Com alegria nos reunimos para celebrar os 113 anos da IPI Brasil. Convido o coral. Convido a igreja a ficar em pé para orar. Querido Deus e Pai, glória e louvor sejam dados a Ti hoje e sempre. Tu és digno de receber a nossa adoração, a nossa gratidão, as nossas ações de graças. Tudo que temos, tudo que somos, Pai, queremos consagrar a Ti. Queremos nesta noite Te adorar em espírito e em verdade. Pai, nos abençoe, guarda-nos, que tudo que vier a acontecer no culto desta noite seja do Teu agrado e para Te glorificar. Oramos a Ti agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, amado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso pensamento. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Louvemos juntos o seu nome. Amém. Ele pode se assentar. Vamos cantar o hino Adorai em Majestade. Amém.
confessamos que somos uma igreja pecadora. Senhor, temos errado e nos afastado dos teus caminhos, desobedecendo a tua vontade. Deus de misericórdia, pecamos contra ti. Confessamos que comprometemos o testemunho da igreja quando negligenciamos o estudo sério da tua palavra. Sem firmeza no conhecimento da fé cristã, muitas vezes somos levados por formas fáceis de espiritualidade que agradam sentimentos e nosso ego, mas que não apontam o caminho de obediência a Deus e não produzem o fruto do Espírito Santo. Confessamos a nossa covardia que foge da verdade que és tu, Jesus. A preguiça intelectual que se contenta com meias verdades e a arrogância que se desdobra da verdade. Pai eterno, perdoa-nos, envia-nos teu Espírito Santo para habitar em nós, pois somente assim seremos capazes de cumprir a vocação para a qual tu nos salvaste e nos constituíste em igreja. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Entoemos o hino Perdão do Senhor, mesmo assentados. Em arrependimento e fé, recebei, irmãos e irmãs, a promessa da graça e a segurança do perdão. Deus reconciliou em Cristo o mundo consigo mesmo, perdoando às pessoas as suas ofensas. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ouçamos mais uma vez o coral e no bondoso Pai.
coloquemos em pé. Visto que Deus nos perdoou em Cristo, perdoemos-nos uns aos outros. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Enquanto o conjunto de louvor se coloca à frente para que louvemos a Deus pelo perdão que nos concedeu em Cristo, saudemos-nos uns aos outros com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos saudar uns aos outros com a paz do Senhor. É tempo de gratidão, é tempo de agradecer ao nosso Deus pelos 113 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e pelos imensos e maravilhosos milagres que Ele tem feito em nossa igreja. Vamos louvar ao nosso Deus, te agradeço.
Foram as vezes que a nossa igreja presbiteriana independente do Brasil, rompendo em fé, mantendo-se fiel à palavra, fiel aos ensinos de Cristo, e ainda hoje mantém-se fiel. Vamos louvar cada vez que a minha fé é provada. A vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em tuas mãos, Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque ano após ano nós podemos, ó Pai, te agradecer e te louvar pelos milagres que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, pela maneira como o Senhor tem levantado homens e mulheres, ó Pai amado. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te louvamos
pelo presbitério da Araraquarense aqui representado, ó Pai, e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem movido a vida da tua igreja na nossa região, em nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar. A igreja unida ouve a palavra de Deus. Oremos novamente. Guia-nos, ó Deus, pela palavra e pelo teu Espírito, para que na tua luz possamos ver a luz, na tua verdade encontremos libertação e na tua vontade descobramos a tua paz para a IPI do Brasil. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estamos mais uma vez no coral, o hino Guia-nos. É com grande alegria que o presbitério da Araraquarense recebe nesta noite o reverendo Marcos Nunes da Silva, pastor da IPI de Vila Carrão, presbitério Leste Paulistano, certo? Presbitério Leste Paulistano, lá em São Paulo, primeiro secretário da Assembleia Geral da IPI do Brasil, professor da Faculdade de Teologia da nossa igreja, e a quem nós temos a alegria e a honra de chamarmos de amigo. A nós é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Por favor, Marcos, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Ele está trazendo a mensagem de Deus para nós esta noite. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Como é bom estar aqui. Faz tempo que eu não vinha para cá. Aqui já faz um bom tempo. Acho que eu tinha cabelo. Não. Mas as cadeiras eram de madeira. Quase fui pastor aqui, sabia? Eu fui pouquinho, mas Deus tinha todos os propósitos, mas você ia ter muito trabalho depois. Então Deus sabia e colocou você. Mas uma alegria estar aqui com os irmãos e irmãs, poder revê-los e revê-las. Tem muitos irmãos e irmãs aqui que são pessoas que, quando a gente olha, a gente lembra com muito carinho. O reverendo Vanderlei, né? Caminhamos junto aí no presbitério, no presbitério do Oeste. O reverendo Clóvis, eu encontrei com ele aí na entrada. Está ali o reverendo Clóvis, uma alegria também poder rever o nosso irmão, né? O reverendo, agora eu falei, Alfeu. Eu
falei até por exemplo, Giovanni, o Alfeu que está lá, o Alfeu, nos conhecemos lá em Monte Sião, é uma alegria também ver vocês aqui, e uma alegria poder, né, ver aí o Carlão, sua família, Carlão é filho na fé lá em Diadema, é uma alegria poder estar com ele aqui, de vez em quando a gente se fala ainda pelo Facebook, essas mídias nos ajudam nessas coisas, né? E uma alegria também estar aqui com o Giovanni, a Gisele, o Rubens, com o coral, o grupo coral. O Giovanni disse, realmente é um amigo de caminhada. Eles caminharam juntos já há um bom tempo e Deus tem nos abençoado nessa amizade. Né? A Gisele está lá com a gente lá na faculdade. Né? Esse ano não é minha aluna, mas no ano que vem ela retorna como minha aluna novamente. Louvado seja o Senhor. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3, primeiro versículo ao versículo 10. Antes da leitura, trago um abraço de toda a diretoria da IPI Brasil, Reverendo Áureo, presidente da igreja, presbítero Morosini, que é o segundo vice-presidente, Reverendo Aguinaldo, que é o primeiro vice-presidente, o presbítero Djalma, que é o segundo secretário. Então, eles estão também pregando em algum lugar no nosso país aí. As igrejas estão comemorando, os presbíteros sínodos estão comemorando 113 anos da IPI do Brasil. E trago também um abraço da igreja na qual estou pastoreando atualmente, que é a IPI de Vila Carrão. Atos, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 10, diz assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Palavra do nosso Deus. Diz a história que Tomás de Aquino, grande pensador, filósofo e teólogo da igreja no século XIII, no século XI, certa vez ouviu do Papa Gregório X um comentário sobre esse texto. E dizia então o Papa nesse diálogo com Tomás de Aquino: hoje a igreja não pode dizer que não tem prata e ouro, referindo-se à riqueza da igreja. E Tomás de Aquino então responde em seguida: a igreja também não pode dizer hoje, em nome de Jesus, levanta e anda, referindo-se que a igreja havia enriquecido, mas a igreja havia perdido o rumo, havia perdido a visão, havia perdido a missão, havia perdido o sentido. O livro de Atos, escrito por Lucas, narra o início da igreja cristã no século I. Nele encontramos algumas marcas importantes da igreja no seu início e que deve ser imitada pela igreja hoje. Longe de ver na igreja primitiva uma igreja perfeita, porque não era. Ela tinha os seus problemas. Basta olharmos para o capítulo 5 e vamos encontrar ali no seio da igreja Ananias e Safira mentindo para Deus, querendo levar vantagem
diante de um gesto bonito que muitos irmãos e irmãs faziam, vendendo suas propriedades, entregando o valor da propriedade aos pés dos apóstolos, para que pudesse atender à necessidade daqueles que precisavam. Mais à frente, vemos os cristãos judeus exigindo que os gentios que se convertiam fossem circuncidados, precisando para acertar essa pendência na vida da igreja entre judeus e gentios, entre aqueles que defendiam ali o rigor da lei e aqueles que defendiam a graça soberana de Deus. O primeiro concílio, chamado Primeiro Concílio de Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15. Vemos também Paulo e Barnabé tendo uma desavença por causa de João Marcos. João Marcos saiu na primeira viagem missionária com Paulo, com Barnabé, e ele no início da viagem, jovem ainda, quem sabe, não aguentou ali a situação, percebeu que seria muito puxado, seria muito difícil acompanhar os missionários ali, Paulo e Barnabé, e pediu para retornar, pediu para voltar, e deixou-os ali e voltou. E aí, para sair na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar novamente João Marcos, e Paulo diz: opa, aqui não, comigo não, pisou na bola uma vez, não tem chance comigo não. E Paulo falou: ele não vai com a gente. E houve uma desavença tão grande entre eles, que eles se separaram. Paulo e Silas foram para um lado, e Barnabé e João Marcos foi para o outro lado. Portanto, vejam os irmãos e irmãs, que aqui não há nenhum ufanismo enquanto a igreja primitiva, ou seja, não era uma igreja perfeita, não era uma igreja que não tinha problemas. Tinha sim os seus problemas, tinha sim as suas dificuldades. Aliás, não há igreja que não tem problemas e que não tenha dificuldades. Dizem até alguns que se você encontrar uma igreja assim, que não tem problema, que não tem dificuldade, não entre, saia dela, porque senão você vai criar o problema e a dificuldade. Porque nós criamos as dificuldades. Mas apesar de não vermos perfeição na igreja primitiva, podemos ver claramente que era uma igreja que buscava fazer a vontade de Deus, buscava ser obediente à ordem de Jesus. E nesse texto que lemos, em que narra um milagre realizado pelos apóstolos, mostra-nos as marcas de uma igreja onde Cristo é o Senhor, onde o que importa é agradar a Deus e não a homens e mulheres, onde o amor é o que movia a igreja, porque quem ama obedece com alegria ao Senhor. A igreja, por ocasião do Pentecostes, havia crescido, mas a qualidade havia sido preservada, porque perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Certo dia, Pedro e João subiram ao templo para orarem ali, e diante de uma situação que acontece muito nos dias de hoje, e que normalmente não sabemos agir, Pedro e João tomaram uma atitude que mostra o porquê de sermos chamados de Igreja do Senhor Jesus. Pois bem, nesse culto em que estamos comemorando 113 anos da nossa denominação, da nossa amada IPI do Brasil, eu quero compartilhar com vocês desta atitude dos apóstolos, que mostram aí pelo menos 3 marcas da Igreja do Senhor Jesus. 3 marcas que caracterizam a Igreja do Senhor Jesus. A primeira delas, uma igreja solidária. Uma igreja solidária. Pedro e João se dirigiam ao templo para orar e se depararam ali com um homem, coxo de nascença, que diariamente mendigava na porta do templo. Aquele homem vê Pedro e João e pede uma esmola. Pedro e João olham para o mendigo e falam o seguinte para ele: olhe para nós, olhe para nós. Normalmente, diante das pessoas que vêm pedir alguma coisa, ficamos tão desconfiados, estamos tão cansados das pessoas que pedem coisas, especialmente nos grandes centros,
que nós viramos o rosto, não queremos ser vistos por pessoas assim, porque nos incomodam, ficam pedindo coisas a nós. Mas Pedro e João, além de olharem para aquele homem, de notarem aquele homem, de verem aquele homem, ele chama a atenção para si. Ou seja, diz aquele homem: olhe para nós. Eu creio que essa é a primeira marca da igreja de Jesus que tem faltado muito nos dias de hoje. Uma igreja solidária, uma igreja que vê, que enxerga aqueles que estão perdidos, que estão à margem, que estão precisando de tudo. Pessoas sem esperança, sem vez, sem voz, sem fala. Pessoas que estão condenadas à miséria, à fome e à morte. Uma igreja solidária é aquela que tem a sensibilidade para enxergar essas pessoas, que não fecha os olhos para aqueles que tanto precisam da nossa ajuda. Porque se a igreja não olhar para essas pessoas, se a igreja não notar essas pessoas, elas estão condenadas a viver e a morrer na miséria. Eu conheci um rapaz que ele foi criado na rua. Esse rapaz tinha 18 anos de idade, e você olhava para ele, você dava 40 anos para ele. As marcas do sofrimento estavam todas estampadas no seu rosto. Aquele jovem havia nascido de uma mãe prostituída, ele havia sido criado na rua, não conheceu o seu pai, se envolveu com drogas, depois ele foi contaminado com o vírus HIV, e eu o conheci no hospital, do trabalho que realizávamos como capelão, e você olhava para ele e você via ali todo o sofrimento de uma vida que havia passado por muitas e muitas situações complicadas e difíceis, aonde a sociedade marginaliza, aonde a sociedade vira o rosto, aonde a sociedade não quer saber. Se Deus não olhar para uma pessoa assim, se a igreja não olhar para uma pessoa assim, ela não tem vez, ela está perdida, ela está condenada. Os apóstolos aprenderam com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus que ia ao encontro das pessoas, Jesus tocava nas pessoas, Jesus abraçava as pessoas, Jesus acolhia as pessoas, Jesus estava junto com as pessoas, Jesus não atropelava ninguém, Jesus estava sempre disposto a dar uma palavra de esperança, Jesus estava sempre disposto a tocar e a curar a vida daquelas pessoas. Eles aprenderam com Jesus a não ser como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, que fingiram que não viram porque não podiam se contaminar. E nós? Será que temos visto essas pessoas? E quando eu falo de necessidades, irmãos e irmãs, não estou falando só de necessidades materiais. Estou falando de necessidades todas elas, emocionais, espirituais. As pessoas estão aí precisando de um abraço. As pessoas estão vivendo na solidão. As pessoas nos grandes centros vivem cercadas de pessoas, mas continuam sozinhas. Continuam sozinhas. Muitas igrejas estão crescendo, criam departamentos para que possam acolher, receber muito bem as pessoas, e elas são muito bem recebidas, mas muitas vezes essas pessoas permanecem sozinhas, solitárias, se sentindo sozinhas, e precisa da atenção, precisa de uma oração, precisa de um abraço, precisa daquele que chore junto. Será que temos visto essas pessoas? Será que temos notado as necessidades das pessoas? A igreja de hoje tem se especializado em cultos, e quando eu digo igreja, de maneira geral, mas que tem muitas vezes influenciado a nossa igreja. Grandes celebrações são feitas, especialmente no domingo à noite, ou no domingo, pode ser pela manhã também, aonde o louvor, a música, toma quase todo o culto. Muito bem ensaiado, muito bem cantado, eu gosto muito dos cânticos. Eu participei de um culto em uma das nossas igrejas faz algum tempo, e eu lembro que havia um conjunto de louvor ali, tocando e cantando, e eu não sei, e tinha luzes assim, aquelas luzes amarela, branca, azul, sabe, tudo se batendo assim, e
eu demirei naquele momento, que o som estava bem alto, e eu vi sair fumaça do chão. Então saiu fumaça assim do chão. E quem estava dirigindo o louvor, ele cantava e apontava o dedo para o céu e dizia assim, como querendo dizer, olhe para Jesus, mas eu pensava, não dá para olhar para Jesus. Tudo aponta para vocês. Todo o holofote está em vocês. Está tudo aí apontando para aqueles que estão à frente. A mensagem, quando eu fui pregar, assim, já era tarde, já quase que eu não preguei. Então não fiz isso porque eu não quis ser indelicado. E muitos chamam isso de avivamento. Avivamento. Isso é avivamento. Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livrinho, um livreto, chamado Avivamento Urgente. E num dos pontos ali sobre o avivamento, ele diz o seguinte: louvor que levanta as mãos para os céus, mas não estende para o próximo, é barulho para Deus. Louvor que levanta as mãos para os céus, que eu coloco aqui no domingo, e que durante a semana não estende, não abaixa para atender a necessidade daquele que está ao seu lado, é barulho para Deus. Porque avivamento, irmãos e irmãs, é vida gerando vida. Igreja avivada é aquela que enxerga aqueles que estão carentes da graça de Deus, vai ao encontro deles e delas, a fim de, pela graça de Deus, proporcionar-lhes vida e vida em abundância em Cristo Jesus. A igreja primitiva não tinha recursos, não realizava cultos cheios de atrações, mas ninguém tem a coragem de dizer que não era uma igreja avivada, porque era uma igreja avivada, porque era uma igreja que produzia vida. Vida era gerada através da instrumentalidade da igreja. Para onde a igreja tem olhado? Qual é a visão da igreja para os nossos dias? Temos que ser uma igreja solidária. Não sabemos o porquê Pedro e João nunca viram aquele mendigo, porque certamente não era a primeira vez que eles iam ali. Nós não sabemos, o texto não relata. Mas o fato é que quando eles notaram, quando eles perceberam, seja porque o mendigo chamou a atenção deles, eles tomaram uma atitude. Não ficaram omissos, não ficaram parados, não foram negligentes. Há fatos que passam despercebidos à igreja, mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento, não podemos ficar omissos e calados diante da necessidade das pessoas, seja qual for a necessidade. Segundo, uma igreja atuante, segunda marca da igreja de Jesus que o texto nos mostra, é que devemos ser uma igreja atuante em favor da vida. Não basta ser sensível, enxergar os necessitados, mas temos que ir ao encontro deles, oferecendo o que temos em nome de Jesus. Reparem no que Pedro diz àquele homem que pediu uma esmola. Ele disse: olhem para nós. Aquele homem esperava uma esmola. E Pedro então responde para aquele homem o seguinte: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Pedro simplesmente responde que tudo que ele tinha, ele dava àquele homem. Pedro diz: não tenho prata nem ouro. Isso significa que se ele tivesse, ele também daria. Significa que se ele tivesse o dinheiro, ele também daria. Muitos interpretam essa passagem dizendo que não devemos dar dinheiro às pessoas, mas orar com elas que estão necessitadas. Outros não interpretam assim, mas na prática vivem isso. Como é difícil conseguir dinheiro para ajudar o próximo. Como é difícil conseguir dinheiro para um projeto social. Como é difícil conseguir dinheiro para um trabalho de evangelização na vida da igreja. Para construir, consegue. Para construir, consegue. Como é fácil, só falar, vamos lança a pedra fundamental, aí tá, Deus proveu, né? Vai ver um monte de dinheiro, aquela coisa toda. Mas vamos fazer um projeto social, Deus está nos incomodando aqui, tem morador de rua aí, tem criança aí que está aí na rua, tem situação aí complicada, precisamos evangelizar o bairro tal, que é um bairro carente, um bairro difícil até de entrar ali, difícil conseguir recursos.
Investimos sempre nas coisas que nós estamos vendo aqui. Eu queria contar uma história para vocês, não sei se vocês conhecem, do pastor com as 3 notícias. Essa é boa, então pega bem que você vai conseguir. Anota aí. O pastor chegou na frente da igreja e disse o seguinte: olha, eu tenho 3 notícias para dar para vocês. Uma, ela é horrível. A outra, ela é excelente. E a outra, eu não sei dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Qual que vocês querem primeiro? Dá uma ruim logo uma vez. Vai, desgraça. O problema é o seguinte: Deus está nos incomodando, porque nós temos muitas pessoas que moram na rua aqui ao lado da igreja, e Deus está nos incomodando porque constantemente estão entrando aqui, estão pedindo coisas aqui, e nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer um projeto, algo que venha realmente atender essas pessoas e dar oportunidade a essas pessoas para que elas possam sair da rua. Só que nós não temos recursos para isso. E a igreja ficou então pesarosa. Deus tem misericórdia. Qual que é a notícia boa, pastor? Notícia boa que nós já conseguimos os recursos para começar o projeto. Conseguimos os recursos para dar início a esse projeto de atendimento a essas pessoas. E a igreja vibrou, glória a Deus, né? Aleluia, tá, aquela coisa toda. Agora a notícia que eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim, é que o dinheiro está com vocês. Então vai depender da atitude de vocês, para que ela seja boa ou ela seja boa. A reação de Pedro demonstra que a igreja deve estar disposta a dar tudo em favor da vida, porque ele aprendeu isso com Jesus. Para Jesus a vida era mais importante que o dinheiro, mais importante que os bens materiais, mais importante que a instituição, mais importante que a religião, mais importante que as leis, mais importante que qualquer outra coisa. Pedro deu o que tinha e a igreja deve agir assim, para que as obras de Deus sejam manifestas. Até porque nós não somos apegados às coisas materiais, pois como disse Jesus, não somos deste mundo. Como o crente gosta de falar isso? Nós não somos deste mundo, parece que é um ET, né? Eu vivo em Marte. Não somos deste mundo. Você pega o texto fora de contexto e vai citando até para se livrar das coisas aqui e dos compromissos neste mundo. Mas o fato é que nós realmente estamos aqui de passagem. Estamos aguardando a vinda de Jesus. Ou não é? Isso é uma mensagem, parece que é ultrapassada, né? Que quase ninguém prega mais sobre isso, né? Só prego aqui agora. Mas o fato é que nós estamos aguardando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E devemos aguardar de forma ativa, fazendo a vontade do Senhor. Não se apegando às coisas deste mundo, mas usando das coisas e dos recursos que Deus nos dá para a promoção da vida. Jesus, quando respondeu ao jovem rico: vai ver de tudo que tens, dá aos pobres e aí siga-me, ele estava sendo coerente, porque aquele jovem estava preocupado com a vida eterna. Que farei para dar a vida eterna? Quem está preocupado com a vida eterna não está preocupado com as coisas deste mundo, não está preocupado em ficar segurando as coisas deste mundo. O coração não está aqui. Mas Jesus sabia que o coração dele estava nessas coisas, e por isso Jesus faz esse desafio a ele: vai ver de tudo, seja uma bênção na vida das pessoas, ajudando-as nas suas necessidades. Talvez não é isso que Jesus está pedindo para você, mas você sabe que Jesus tem pedido para você, que você precisa renunciar, que você precisa deixar, para que você se entregue totalmente nas mãos de Jesus, e seja um discípulo e uma discípula de Jesus. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, certa vez disse: é por isso que os gentios não acreditam naquilo que nós dizemos. Eles querem que lhes demonstremos uma doutrina, não através das nossas palavras, mas de nossas obras. Mas quando nos veem construir casas luxuosas, plantar jardins, construir saunas, comprar terrenos, não podem convencer-se de que estamos preparando a nossa viagem para uma outra cidade. Se fosse assim, argumentam eles, venderiam tudo o que possuem e o depositariam de antemão no lugar para onde vão. Em outras palavras, é que estamos tão preocupados em construir templos suntuosos, luxuosos, belas instalações, que não parece que Jesus vai voltar. Ou se voltar, vai levar toda a instalação junto. Nem sempre aquilo que nós professamos tem sido coerente com aquilo que nós fazemos.
Não estou dizendo que não devemos construir templos. Tá? Não estou dizendo isso não. Eu cheguei na igreja de Lacão e estão construindo o templo. Está construindo? Agora não vai poder parar. Vamos continuar construindo. Está precisando de um espaço? Vamos fazê-lo. Mas eu disse para a igreja, mas não vamos parar a igreja em nome de Jesus. Não vamos perder o foco. O foco não é a construção. O foco são as vidas que estão aí fora e que precisam da graça de Deus. Precisam da atuação da igreja. E aí o templo, os bens da igreja, tudo isso será revertido, será usado para abençoar vidas. Abençoar vidas. Os templos são construídos, são bonitos, só que muitas vezes fica fechado durante a semana. Precisamos abrir. Precisamos trazer o povo, a comunidade para dentro. Precisamos fazer coisas aqui que possam mostrar que nós estamos preocupados com a vida deles, com aqueles que estão lá fora. A razão de ser da igreja é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a missão. E esse Evangelho tem que ser pregado não só por palavras, mas através também da nossa vida. Temos que professar uma fé que deixe marcas na vida das pessoas. E por último, uma igreja corajosa. A terceira marca da igreja é a coragem de fazer a vontade do Senhor. A igreja vê aqueles que precisam, está disposta a dar tudo que tem para resgatar vidas e por isso precisa ser corajosa para dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque dizer isso implica em compromisso com aqueles que recebem essa palavra. Notem lá no versículo 7, quando Pedro diz para eles, para aquele homem que estava pedindo uma esmola: não tem ouro, nem prata, não tem dinheiro, mas em nome de Jesus levanta e anda. E aí, diz o versículo 7, em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. E no mesmo instante o milagre aconteceu. O milagre só aconteceu depois que Pedro o tomou pela mão e o levantou. Assim como aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando o milagre também só aconteceu quando eles tiveram a coragem de pegar os 5 pães e 2 peixinhos e repartir com a multidão. O milagre não aconteceu na oração de Jesus. Pelo contrário, Jesus estava tranquilo. Se alguém tinha fé, Jesus. Ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, ele ora e agradece. Por quê? Porque se Deus deu 5 pães e 2 peixinhos, é porque dá e sobra, ele sabe o que faz. E eles pegaram 5 pães e 2 peixinhos e entraram na multidão. E aí o milagre começou a acontecer. É a partilha que faz o milagre acontecer. Deus usa da nossa vida para que o milagre aconteça. O milagre, ele só acontece quando nós temos a coragem de ir ao encontro das pessoas e oferecer aquilo que nós temos. A graça de Deus é derramada sobre a igreja, capacitando-a e sobre aqueles que são ajudados, salvando-os da fome, da miséria e da perdição eterna. Em consequência disto, Pedro e João foram presos. Presos por quê? Porque anunciavam a Cristo Jesus. Porque tiveram a coragem de tocar no homem que era considerado impuro. Porque tiveram a coragem de estender a mão àquele que precisava e àquele que necessitava. E foram presos. Mostraram o amor e por causa que mostraram o amor, receberam aí a condenação das autoridades religiosas da época. A igreja que faz a vontade de Deus é corajosa, porque assume compromisso com aqueles e aquelas que são ajudados e ajudadas, e incomoda aqueles que querem manter as coisas do jeito que estão. Porque fazer a vontade de Deus implica em sair da zona de conforto. Implica em seguir a Jesus. E seguir a Jesus é seguir o caminho da cruz. Isso é uma cruz muito linda.
É o caminho da cruz. Muitos querem o Pentecostes, querem as celebrações, querem os dons, querem a alegria, mas se esquecem que primeiro vem a cruz, depois vem o Pentecostes. E nós somos chamados para seguir Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ter a coragem de chegar às pessoas e dizer em nome de Jesus, levante, de abraçar as pessoas, de tocar as pessoas, de ir ao encontro daqueles que precisam e necessitam. Por isso, irmãos e irmãs, eu concluo aqui deixando um desafio para vocês, para que vocês voltem para casa e não consigam dormir. Meu desejo é que vocês realmente não consigam dormir essa noite. Mas venham para a escola dominical. Eu lembro que eu estava no início do meu ministério, segundo ano do ministério, reverendo Osmar Menezes Pires, hoje está no EPI, lá de Irapozinho. E ele, no aniversário da igreja, ele terminou a sua mensagem dizendo o seguinte: se a prefeitura quisesse desapropriar aqui o templo para construir uma avenida ou qualquer outra coisa, como reagiriam os vizinhos? Será que eles se mobilizariam e diriam: não mexam com a igreja porque ela é bênção aqui para nós, é bênção aqui no nosso bairro? Ou será que eles diriam: graças a Deus, vai sobrar mais estacionamento para nós? Cada um deve responder isso. Cada um deve responder isso. Temos que se colocar diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu quero te servir. Eu quero cumprir com o teu chamado. Eu quero fazer parte dessa igreja solitária, dessa igreja atuante pela vida, dessa igreja que é corajosa. Aconteça o que acontecer, mas uma igreja que faz a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Posso fazer uma oração? Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou e nos vocacionou para fazer parte da tua igreja. E nós te louvamos, Pai, pelos 113 anos da Igreja do Brasil, o ramo da tua igreja. Te louvamos, ó Pai, por todos aqueles e aquelas que, ó Pai, foram usados pelo Senhor, que agiram de forma solidária, atuante, corajosa, e fez com que a tua igreja chegasse até os dias de hoje. Te agradecemos, ó Pai Santo, pela tua igreja nessa região, pelo presbitério da Araraquara. Te agradecemos pela sua liderança, pelo presidente do presbitério, por toda a comissão executiva, por cada pastor, ó Pai pastor, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes da igreja, por cada membro, melhor, por cada discípulo e discípula da tua igreja. Pai querido, que a tua palavra, Senhor, realize a tua vontade em cada um de nós. E que possamos, como tua igreja, como IPI do Brasil, ó Pai, seja nessa região e onde estamos inseridos, possamos ser uma igreja solidária. Uma igreja que vê, que enxerga as pessoas que precisam e necessitam, ó Pai, seja do alimento, seja de um abraço, seja de uma oração. Que possamos ser atuantes pela vida, ó Pai, estarmos dispostos a usar os nossos recursos para a promoção da vida, colocando a vida, ó Pai, no destaque que ela merece, porque é dom, é dádiva do Senhor. É o que temos de mais importante. Uma igreja corajosa, uma igreja, ó Pai, que não tem medo de viver a tua palavra nos nossos dias. Uma igreja, ó Pai, que diante da crise prega e anuncia a esperança em Cristo Jesus. Pai, que sejamos esta igreja. Abençoa a igreja do Brasil. Abençoa, Pai, o presbitério araraquarense. Abençoa todas as igrejas que estão espalhadas no nosso país.
Abençoa, Pai. Nós precisamos muito da Tua graça. Obrigado por tudo que já temos feito. Obrigado, Pai, por tudo que temos realizado. Nós queremos fazer mais para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Eu não sei se eu tenho outra oportunidade, mas eu queria agradecer o convite. O convite ao presbitério. Deus abençoe ricamente a comissão executiva pelo convite. Uma alegria de poder estar aqui com vocês, poder revê-los e rever com muitos irmãos e irmãs aqui que fazia um tempo que a gente não via. Obrigado, Deus, de coração. Deus abençoe. Nós que agradecemos por estar aqui conosco. Como responso à proclamação da palavra, o povo afirma e expressa a fé da Igreja no Evangelho. A afirmação de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Todos juntos. Cremos na Santa Trindade, que é o Deus de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida e plenitude segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Amém. Nós temos agora um momento de intercessão pela vida da nossa igreja. Nós vamos orar pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu queria convidar o presbítero Márcio Catanduva, para que viesse aqui à frente ao microfone e orasse, agradecendo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e também rogando a Deus que conduza a nossa igreja cada dia mais em seus caminhos. Amado Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para comemorar, Senhor, 113 anos de Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós agradecemos, Senhor, pela vida da nossa igreja, pelas pessoas que aqui passaram, Senhor, que fizeram história, Pai, e que nós também, Senhor, da mesma forma, possamos escrever e reescrever a história da nossa igreja, Senhor, com compromisso, ó Pai, e que tiveram os nossos antepassados, Senhor, e que possamos sempre, Senhor, fazer não somente a Tua vontade na nossa vida, na vida da nossa igreja, Senhor. Esteja com cada um, com cada família aqui representada e com todas as igrejas do presbitério, Senhor. Que elas possam, Senhor, estar sempre de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos ter agora um momento de oração pelo nosso presbitério e pelas igrejas locais. Daqui nós alistamos irmãos da IPI de Ribeirão Preto, de São Bosco, irmãos da IPI de Catanduva, IPI de Bebedouro, da Jardim das Oliveiras aqui de Araraquara, daqui da Igreja da Vila Xavier também, Jardim América, o pastor está presente, né? Da Igreja de Monte Azul, nós não temos, não.
Catanduva eu já falei, não esqueci uma igreja. Nós temos a presença, então, deixei por último de propósito, mas nós temos a presença das 3 congregações que existem em nosso presbitério aqui hoje. Os irmãos da congregação presbiterial de Ibaté, os irmãos da congregação de Ribeirão Bonito, da igreja Jardim das Oliveiras, e os irmãos da congregação de São Carlos estão aqui conosco também. O trabalho de São Carlos que se iniciou no próximo mês, agora de agosto, completa 1 ano de trabalho com os pequenos grupos, e em setembro 1 ano de culto, que se iniciou os trabalhos em São Carlos, e graças a Deus já tem produzido frutos naquela cidade, pessoas têm se somado à caminhada da igreja lá, e nós louvamos a Deus pelas famílias que estão se chegando lá em São Carlos, o nosso presbitério frutificante. Eu gostaria de convidar o reverendo André, pastor da igreja Jardim das Oliveiras, para que orasse pelo nosso presbitério e pelas igrejas e congregações do nosso presbitério. Pai querido, nós agradecemos por essa noite especial de júbilo, de celebração, e também, Senhor, pelos frutos que a tua igreja tem produzido ao longo da sua caminhada nesse lugar, nessa região, nesse presbitério, Pai. Obrigado por essas igrejas, por essas congregações que o Senhor tem frutificado. Nós oramos para que o Senhor, que o Espírito Santo, possa encontrar sempre liberdade para agir conforme o teu querer na vida dessas igrejas, dessas congregações. E que nós possamos contar muitos frutos, Senhor, frutos que permaneçam, frutos que gerem outros frutos, para que o teu reino se expanda, para que a igreja cresça não apenas em quantidade, mas em qualidade, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos pelos teus grandes feitos, pelas tuas ações, pelos teus atos poderosos no nosso meio. Nos dê cada vez mais desejo, sensibilidade, visão para fazer o teu reino crescer sobre a terra, sobre o lugar onde nos colocou. Em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Não está aí no boletim, e não está de propósito, mas nós queremos neste momento orar em gratidão pela vida de um servo do Senhor, que neste ano de 2016 completa 50 anos de ministério pastoral. Uma pessoa que tem abençoado a vida deste presbitério, abençoado a vida, e eu posso dizer de maneira muito particular, a igreja aqui da Vila Xavier, e é uma bênção em Ibaté. Os irmãos de Ibaté podem dizer isso. Eu queria convidar o pastor Clóvis para que viesse aqui à frente. Eu queria convidar a reverenda Suelen para que viesse orar pela vida do pastor Clóvis. Mas eu gostaria de convidar todos os pastores, presbíteros e presbíteras presentes para que viessem à frente e nós estivéssemos estendendo nossas mãos sobre a vida do pastor Clóvis, abençoando a vida do pastor. Pastor do nosso presbitério e a nossa igreja, e eu posso dizer, talvez até em nome da Igreja do Brasil, na Igreja Marcos Nunes, nós temos uma dívida para com a sua vida, que só pode ser paga pelo amor de Cristo e pelo amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar em pé neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome, Senhor, pela vida do seu servo, do seu filho, reverendo Clóvis, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o teu Espírito Santo tem estado com ele, Pai, tem fortificado a sua vida, e ele tem feito, Senhor, o trabalho, Pai, a vocação que o Senhor deu. E nós louvamos o seu nome, Pai, por esses 50 anos, Senhor, de ministério, a teu serviço, a serviço do teu reino, Senhor. Serviço, ó Pai, de transformar, ser agente de transformação, Senhor, na vida das pessoas. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a sua vida, fortalecendo o seu trabalho lá na congregação de Ibaté. Que o Senhor esteja com ele, ó Pai, com a sua família, e que ele continue, sempre sendo servo fiel a Ti. E em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito através da vida do seu servo. Amém. Poderíamos dar um abraço caloroso do pastor Clóvis. No final nós teremos um bolo lá atrás e aí nós poderemos nos abraçar. Peço que a igreja ainda fique em pé. Nesse momento nós dispersamos para servir a Deus no mundo. Que o Senhor Deus abençoe e
guarde a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em seus sonhos e desejos de ser fiel ao reino de Deus no contexto brasileiro. Amém, Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nas dificuldades encontradas nos percursos de seus caminhos missionários. Faça resplandecer, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da Igreja em seus descaminhos, na justa vontade de acertar. Tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor levante o seu rosto e dê a paz a todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, agora e sempre. Amém. da oração Senhor da bênção apostólica, nós queremos informar do encontro da família, dia 12 de outubro, em Ribeirão Bonito, no valor de R$12, com o tema Desafios da Família na Pós-Modernidade. Você pode se informar com a Miriam e com o Márcio, a Miriam aqui da IPI da Vila Xavier, e com o Márcio lá de Catanduva.
Ao término, não vai embora. Nós vamos ter um bolo que será servido no salão social. Vamos cantar o parabéns lá no salão social, como costumeiramente fazemos. Agradecemos a presença de todos conosco. Queremos ressaltar também a presença de algumas irmãs viúvas de nossos estimados pastores, tanto da IPI do Brasil, quanto da nossa região, quanto de todo o IPI do Brasil. Vocês são preciosas para a nossa vida, sejam muito bem-vindas conosco. E também agradecemos a presença da esposa do reverendo Marcos Nunes, que está conosco também, o acompanhando. Eu convido a pastora e os pastores do presbitério para que subam aqui. Nós vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou e no momento da bênção os pastores estenderão as mãos para o povo, juntamente com o reverendo Marcos Nunes, que integrará a bênção. Passamos irmãos e irmãs, antes da oração, eu queria que vocês estivessem orando bastante pela IPI do Brasil, pela diretoria da igreja, pelas secretarias. De uma maneira muito especial, quero agradecer aqui ao presbitério e à igreja que cederam o nosso irmão reverendo Giovanni para a Secretaria de Música e Liturgia. Ele tem feito um trabalho muito difícil, um trabalho abençoador nessa secretaria e não tem sido fácil, inclusive para lançar aí um novo CTP, que está em todos os povos. Então, quem tem acompanhado com ele, quem tem passado aqui para a igreja as informações, sabe do que eu estou falando. Não é fácil o lançamento de um INAD, há muitas implicações aí. O reverendo Giovanni, juntamente com os seus pares ali, tem realmente feito um trabalho excelente e abençoador nesse sentido, além de outras questões na área da música e da liturgia. Então, orem pelo pastor, pelo reverendo Giovanni, e nós agradecemos por cedê-lo aí com a gente. O reverendo Giovanni já falou da Ruth. Ruth, levanta a mão aí, senão hoje eu estou do lado de fora do hotel lá. A Ruth está aqui. A minha companheira já de 31 anos de casado, e outros tantos de namoro aí, noivado, sempre me acompanhando em questão. Estamos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno meigo e querido Pai, o consolo, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja, Pai querido, com o teu povo aqui presente, com o teu povo, Pai, do presbitério da Araraquarense, com o teu povo, Pai, espalhado no nosso país e em todo o mundo, hoje e para todos sempre. Amém. E a pastora sairão recepcional aqui pela lateral. Nós já vamos direto para o salão. Nós pedimos aos presbíteros e presbíteras que se juntem aos pastores e à pastora lá na mesa ao povo, para tirarmos uma foto oficial com todos os presbíteros, pastoras e pastores presentes. O coral também vai sair em recepcional e nós vamos lá cantar o parabéns. Vai tocar o Prendão Real de novo, mas é num ritmo bem peculiar, viu? Bem brasileiro.